Você é um líder. Você sabia que você nasceu para liderar? Quem tem autoridade para dizer quem eu sou é o meu Criador. Quem tem autoridade para dizer quem você é o seu Criador. Eu estou sempre repetindo isso nos vídeos em que eu gravo, porque aquilo que eu estou transmitindo é aquilo que meu autor me diz. E o que Deus diz é... Então, observa bem. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 26. Olha a declaração do autor, daquele que é o meu líder, daquele que nos criou, que é o Criador do céu, da terra e de todo o universo. Olha a declaração dele, e a declaração dele é digna de confiança, porque é o nosso autor. Somos obra das mãos dele. E quem tem autoridade para dizer quem nós somos é quem nos criou. Concorda comigo? Então observe, ó. Gênesis 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Observe bem aqui. Analisa aqui. O Senhor criou um homem. E a partir dele, desse líder que Deus cria, e Deus disse: domine sobre o peixe, domine sobre o réptil, domine sobre toda a obra que Deus criou. Primeiro ele criou toda essa estrutura chamada universo, criou todos os seres, mas agora ele vai criar um líder. Agora ele vai criar um administrador para que administre a terra que ele criou. E ele cria o homem segundo a sua imagem, então ele deu ao homem aquilo que só encontra nele, certo? Por isso que o homem tem a capacidade de administrar, de dominar. Então observa o seguinte, só que Deus, vendo que não era bom que o homem estivesse só, do homem ele faz a mulher e apresenta para este homem sua companheira, com as mesmas características, com os mesmos atributos, porém com papel diferente, mas com os mesmos atributos deste homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Porque se dessa fonte é tirada uma porção, então os mesmos, as mesmas propriedades que está nessa fonte maior, nessa fonte aqui, é encontrada nesta outra fonte aqui. Não estou dizendo que o homem seja maior do que a mulher, porém cada um tem papel distinto, cada um foi criado para cumprir seu propósito, ok? Todos têm o mesmo valor. Mas se falando da criação, se falando da liderança, o Senhor criou o homem e disse: domine, administre, governe, entregou a ele a liderança, criou ele com a capacidade de liderar. A pergunta é, se essa matriz que Deus criou, o homem, foi com a capacidade de liderança, de onde é que vem os escravos? Porque você não vai ver um outro ser que Deus disse: olha, você é líder, mas esses daqui é os escravos, esses daqui é o de baixa categoria. Não. Então, de onde é que vem essa turma de que até acha que nasceu para ser escravo? Na verdade, a Grécia sempre se sobressaiu nas suas filosofias. Os gregos praticamente dominou o mundo com seus conceitos. E você vai ver que os conceitos da Grécia, você vai ver na filosofia romana, você vai ver nas grandes universidades, né? Pessoas que se desenvolvem a partir dos conceitos que a Grécia estabeleceu. O que é que os gregos, quais eram os conceitos deles? Ele dizia o seguinte, que liderança, ou a pessoa tinha por traços de nascimento, pessoas que já viam aqueles requisitos que o mundo gosta de olhar e de ver, sabe?
Ou a pessoa já nascia com esses traços, ou então era escolha dos deuses. Era tanto que os romanos eram tidos como os deuses, porque era uma escala superior aos demais. Quem lê a história vai ver isso. Então é o seguinte, então sendo assim, quem não trazia aqueles requisitos que a Grécia apontava, aqueles traços de nascimento, sabe, segundo o conceito deles, quem não trazia esses traços tinha que ser a escolha dos deuses. Então aquele que não trouxe os traços, ou os deuses, segundo eles, não escolheram, o restante era tudo escravo. Só que esse é o conceito dos homens com uma mente já regida pelo inimigo, por aquele que sempre trabalhou para que o homem não reconhecesse o seu valor e não se posicionasse. Mas você vai ver que à luz da Bíblia, Deus não criou um escravo. Se a matriz, se eu pegar uma matriz, a matriz de uma fotografia, e eu colocar numa Xerox, e eu tirar várias Xerox dessa matriz, em todas essas Xerox precisa constar o que está na matriz. Então, se Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, e a este homem o Senhor dotou ele com a capacidade de liderança, então, meu irmão, Deus não é plano de Deus que alguém seja escravo de outro. Não. Esse conceito que a mente humana aderiu, que muitas vezes as pessoas já nascem debaixo de tantas informações, muitas vezes até em casa mesmo, a criança já muitas vezes motivada por aquilo que despertou ele, diz, olha, eu vou ser um médico, eu vou ser alguém na vida, e alguém olha para ele e diz, quem? Você? E daí em diante, a gente começa a tirar conclusões da gente a partir da nossa cor, a partir do nosso pouco conhecimento, a partir do meio em que a gente se desenvolve, a partir daquele conceito familiar, e daí a gente vai criando um conceito que nós não somos, sabe? E a Bíblia diz que da maneira como o homem se vê, assim ele vai ser. Porque a nossa tendência é ter atitude de acordo com o que está em nossa mente. E o que está em nossa mente é aquilo que a gente leu, viu, ouviu. E olha quanta coisa a gente muitas vezes vai ouvindo, muitas vezes vai presenciando, mas eu quero dizer para você que o manual do Criador está aqui. E é Ele que tem autoridade para dizer quem nós somos. E se Deus diz que você é um líder, você é um líder. Mas tem uma outra coisa que eu quero te informar. Quando se fala de liderança, a gente pensa logo em mandar em alguém. Não. Esse não é o conceito de Deus. Porque Deus não criou um outro ser humano para que eu mandasse nele como que ele fosse de uma categoria mais baixa. Então, isso já começa da nossa esposa, ela é nossa companheira. Então, é uma líder também. O conceito de Deus de liderança não se trata de alguém que manda em outro. O conceito de Deus de liderança é na capacidade do dom que Ele deu a cada um de nós. Deus quer que cada um de nós seja líder naquele dom que Ele estabeleceu, que Ele já deu, que já nasce, que já vem, já é presenteado pelo Criador. Cada um de nós nascemos com uma habilidade, cada um de nós nascemos com um dom, cada um nasce presenteado para brilhar em alguma área do seu dom, em alguma área dessa vida. E é isso que garante a sustentabilidade desse universo. É as diferenças, sabe? É as diferenças que garantem essa sustentabilidade. Que coisa linda! A gente vê cada pessoa, cada profissional nessa terra, ele contribui, sabe, para que essa sustentabilidade deste universo, deste planeta, sabe, se mantenha. E foi Deus que criou tudo diferente. O Senhor disse que um é a glória do sol, outro é a glória da lua e outro é a glória das estrelas. E cada estrela se difere em glória uma da outra. Que coisa linda! Você olha para o universo, você vai ver aqueles pontinhos. Cada estrela, nenhuma delas tem um brilho igual.
Por quê? Porque Deus ama isso, Deus ama essa diferença. Então, o resultado, cada um de nós temos uma habilidade. Cada um de nós somos único. E Deus diz que eu vou liderar nessa terra no dom que Ele me deu. E é uma coisa que é lindo, é que tudo que Deus me deu está ligado a alguém. Tudo que Deus me deu vai ser sempre a solução para os problemas de alguém. Para o problema de que é necessário, entendendo? Haver esse dom em mim para solucionar os problemas que vai estar diante de mim. Vamos dar. O médico, ele estuda muito para cuidar de um outro ser humano. Você observe que quanto mais paciente ele atende e consegue solucionar o problema daquela pessoa, que é a restauração da sua saúde, sabe? Aquilo que está dentro do campo da medicina, que a pessoa busca nele. Quanto mais cliente ele atende, quanto mais pessoas ele, usando das suas habilidades, ele resolve os problemas delas, isso promove o crescimento dele. O mecânico que conserta um automóvel, quanto mais carro ele conserta por responsabilidade, deixando assim o seu cliente satisfeito com a sua competência profissional, quanto mais carro ele conserta e deixa essas pessoas satisfeitas, mais informações as pessoas vão reproduzindo em relação à capacidade profissional dele, e assim ele também vai crescendo. Então, daí em diante, seja um mecânico, seja um médico, seja um advogado, seja um artista, qualquer que seja a profissão. Então, tudo que Deus deu é muito, eu não tenho como descrever tudo. Só quero lhe dizer, existe algo dentro de você, é único. Não quero dizer que só você tem, mas eu quero dizer que Deus te criou para você liderar este dom que Deus lhe deu a serviço das pessoas, a serviço daqueles que vão precisar. No meu caso mesmo, a área profissional que eu mais me identifiquei foi na questão de pintura. Pintura residencial, depois me tornei pintor letrista. Então, cada profissional, ele é um realizador de sonho. Quando eu chegava aqui, quando a pessoa me contratava para pintar a casa dele, era o sonho daquela pessoa ter sua casa arrumada, sua casa pintada bonita. Então, eu entro na história daquela pessoa, com a capacidade profissional que Deus me deu, decorando aquela casa, emassando, texturando, fazendo aquilo que a pessoa me contrata a fazer. Então, qual é a minha honra? É deixar aquela pessoa satisfeita com o serviço ao qual eu prestei, e assim eu sou remunerado. E cada cliente satisfeito que me indicava para outras pessoas, quantas pessoas ligou para mim por causa da indicação, da satisfação de um cliente que assim eu prestei um serviço. Também me dediquei na área de pintura de letras, sabe? Então, cada painel, cada decoração, tudo aquilo que alguém me contratou para fazer e eu fiz e deixei essa pessoa satisfeita, sabe? Eu estou cumprindo, primeiro, uma missão, sabe? Eu estou realizando o sonho de alguém e isso promove o meu crescimento. Deus é lindo. Então, em algum momento, eu precisei liderar uma equipe que estava debaixo de uma administração minha. Não que eles fossem mais inferiores do que eu, não. Esses ajudantes, essas pessoas que me ajudaram, que estavam também construindo, que ninguém nasce grande. Então, primeiro eu trabalhei um bom tempo como ajudante de um pintor, e foi como ajudante que eu fui me qualificando, aprendendo na teoria e na prática, e vendo, e fui, sabe? E daí eu me identifiquei, daí eu vi que eu tinha habilidade para aquilo, e evoluí dentro desta área, sabe? Eu não sabia, sabe? Daí em diante já teve outras áreas que eu até me envolvi, mas não me identifiquei. Porque aquilo que você se identifica é um sinalizador do que está em você. E às vezes a gente vai, nessa caminhada, vai chegar um momento que vai ter uma área que você vai fazer com prazer, que você vai fazer com satisfação, que você gosta de fazer aquilo.
Tem pessoas que trabalham por dinheiro e tem pessoas que trabalham por dom, por vocação. E vocação tem a ver com o que está dentro de nós, com o que está dentro de você. Então você é um líder. Cada ser humano nasceu com uma capacidade para liderar em uma área. Então, uma das maiores dificuldades do ser humano, muitas vezes, é liderar ele mesmo. Toda vez que fala de liderança, a gente pensa sempre em mandar em alguém. E não é bem assim. Para começar, eu nem me vejo mandando em ninguém. Até as pessoas que eu contrato para fazer alguma coisa para mim, eu não mando nele. Não. Ele está prestando um serviço. Na sua capacidade profissional, é digno de todo respeito, de toda atenção. Ainda que no momento eu seja líder dessa equipe, de algo que ele está contribuindo, mas eu não me sinto maior do que ele. Eu estou desempenhando aquilo que compete a mim e ele está fazendo aquilo que é da competência dele. Porque, ai de mim, se eu não tivesse ele ali, dando a contribuição para eu concluir e para eu dar conta daquilo que foi confiado em minhas mãos. Ninguém vence sozinho. Então, ele não é menor do que eu por razão de ele estar me ajudando ou de eu exercer, sabe, uma administração acima dele. Isso não diminui ele. Ele está brilhando dentro da área que Deus concedeu a ele. E eu estou brilhando dentro da área que Deus também me confiou. Então, todos nós somos um líder. Não aceite que ninguém diga que você é um Zé Ninguém, que você nasceu para sofrer, que isso aqui é privilégio de alguns. Não. Decida ouvir a voz do seu Senhor. Eu digo para vocês, o que eu estou dizendo para vocês aqui, o que eu estou compartilhando aqui, não era o meu conceito inicial, não. No momento não vai dar nem para eu compartilhar aqui, sabe, o conceito que eu tinha acerca de mim, mediante tantas coisas que foram acontecendo na minha jornada, na minha infância, na minha caminhada. E tem hora que a gente acha que a gente não vale nada, porque muita gente se mede por aquilo que a gente tem, por aquilo que dizem, por aquilo que a gente está vivenciando. E você não é o que alguém diz. Você não é nem o que você mesmo acha. Quem diz que você é o seu autor. Foi quando eu decidi ouvir o que é que Deus diz ao meu respeito. Foi daí, meu irmão, que eu deixei de me preocupar com o conceito de A, de B e de C. Porque nessa terra, você vale o que você tem. Se você é preto, feio e pobre, as chances são poucas. Mas Deus não criou um escravo. Deus criou o ser humano para ser livre. Deus criou o ser humano para que ele lidere dentro da área que Deus confiou a ele. Ele faça bem feito. O Senhor diz: o que vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, com dedicação. Aquilo que Deus lhe confiou, faça com competência. Faça valer, dizendo, o brilho desta graça que Deus confiou ao seu coração. Você nasceu para liderar. Lidere. Liderança não tem a ver em mandar em alguém, mas tem a ver em eu saber administrar, liderar aquilo que Deus me deu a serviço das pessoas, a serviço dos demais. Como pastor, hoje que sou, não me vejo no direito de mandar em alguém. Não olho para nenhum ser humano como ele é menos do que eu por conta, não. Deus me chama nessa jornada, na jornada profissional, eu ainda continuo brilhando dentro daquilo que Deus me deu. Agora, no campo espiritual, eu não sabia. E Deus me sinalizou mediante a tudo que Ele veio confirmando. E hoje Deus me separa para ser um pastor, a ser um líder. Não olho para nenhum outro ser humano como um ser inferior. Não. Todos eles têm o mesmo valor. Cada um vai brilhar dentro da área que Deus lhe concedeu. E eu posso ver isso de uma maneira brilhante quando alguém chega aqui, quando alguém chega no meu ministério, na igreja, que não é minha, é do Senhor, mas que eu estou administrando, eu tributo, entendendo? O sucesso, a parcela de cada membro, a parcela de cada pessoa, daquele dizimista, daquele ofertante, daquela pessoa que tem cor, tem ideias até que nem foi eu mesmo que tive, mas pessoas que estavam junto a mim e contribuiu, trouxe luz, trouxe informação, área que eu
tinha como deficiência essa pessoa completa, sabe? Então, vejo a igreja como um time, sabe? Onde o sucesso, onde o resultado de todo o trabalho foi o toque de cada um, foi a parcela de cada um, para que tudo isso aconteça e se mantenha acontecendo e caminhando. Como Deus é lindo. Então, quero dizer para você, você nasceu para liderar. Lidere bem na área que Deus lhe confiou. Se você não tem uma definição ainda, passo a passo, tudo que você tiver a oportunidade de fazer, vá fazendo bem feito, com dedicação, com comprometimento. Quando você estiver fazendo, não faça como um favor para alguém, não. A Bíblia diz que quando a gente servir, sirva nessa terra como se você estivesse servindo a Deus. Porque tem pessoas que é mal agradecido, tem gente que não sabe reconhecer o valor do que se faz. Então não se meça a partir do reconhecimento de alguém, mas faça bem feito, porque há um Deus que é o nosso autor, que sonda nosso coração e que vai à sua frente e que vai te honrar pelo trabalho que você fizer. Por isso que ele falou, quando fizer, faça como ao Senhor e não aos homens, porque Deus é lindo para te honrar e fazer você crescer e fazer você prosperar cada vez mais naquilo que Ele lhe confiou, ok? Que Deus te abençoe e que você seja uma estrela a brilhar nessa terra e que pessoas sejam iluminadas, abençoadas por meio do que Deus confiou e que está dentro de você. Deixa Deus conduzir sua vida. Deixa Deus, que é o autor, fazer desabrochar. Porque hoje o que eu estou vivendo, hoje, o que hoje eu sei, eu não sabia antes. Antes o meu conceito era a partir daquilo que meus olhos viram, concluíram e vivi na minha jornada. Mas Deus nos chama à presença dEle, abre os nossos olhos e é Ele que vai dizer quem eu sou. Então, você é um líder. Você nasceu para liderar. Lidere bem. Que Deus te abençoe e que Deus tenha prazer em acrescentar cada novo amanhecer e que pessoas sejam beneficiadas por esse dom, por essa graça que está em você. Que Deus também seja glorificado e a cada dia você cresça na graça, na sabedoria e no conhecimento. Deus abençoe.